Olá pessoal, hoje nós vamos abordar sobre o tema espermatogênese. A espermatogênese consiste num processo de diferenciação e divisão celular a partir de uma célula chamada espermatogônia-tronco, que vai passar por um processo de divisão meiótica, vamos lembrar aí meiose 1 e meiose 2, para dar origem a células altamente especializadas chamadas espermatozoides. Tudo bem, normalmente nós associamos a gametogênese, tanto espermatogênese quanto orfogênese, à divisão meiótica. Mas não podemos esquecer que durante esse processo, aqui no caso a espermatogênese, ocorre também divisão mitótica, no início da espermatogênese. Agora, divisão mitótica com diferenciação celular. À medida que espermatogônias se dividem por mitose, elas passam por um processo irreversível de diferenciação. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre essa espermatogênese, onde ocorre, como ocorre. Para isso, nós precisamos fazer uma breve revisão sobre a estrutura do testículo. Nós vimos que o testículo é envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo chamada túnica albugínea. E no parênquima desse órgão nós vamos encontrar uma série de túbulos seminíferos, estruturas delgadas e bastante alongadas, que estarão dispostos de forma enovelada no parênquima desse órgão. Lembrando aí que a espermatogênese ocorre dentro dos túbulos seminíferos, e os espermatozoides aqui produzidos serão posteriormente encaminhados para essa região coletora comum chamada de rede testicular, e posteriormente serão conduzidos via ductos eferentes à cabeça do epidídimo. Se nós fizermos uma secção no parênquima testicular, lembrem, o que nós vamos encontrar é corte transversal, longitudinal ou até mesmo na diagonal de vários túbulos seminíferos, tá? E observaremos também a presença de um compartimento intertubular, onde nós teremos aquelas células intersticiais ou de Leydig, que são responsáveis pela produção de testosterona. Lembrem que dentro dos túbulos seminíferos, nessa região chamada de epitélio seminífero, é que nós teremos o processo de espermatogênese ocorrendo. Numa secção longitudinal de um testículo, aqui no caso testículo de cão, onde nós observamos também intimamente associado a ele um epidídimo, observem aqui cabeça, corpo e cauda do epidídimo, o que nós observamos no parênquima desse órgão macroscopicamente, sem o auxílio de uma estrutura de aumento, é na verdade um aspecto esponjoso. Esse aspecto esponjoso se dá graças à existência dos pequenos túbulos seminíferos que estão aqui presentes, dispostos de forma enovelada. Vamos observar esse esquema justamente para lembrarmos que os túbulos seminíferos desembocam em ambas as extremidades naquela região coletora comum chamada de rede testicular. Aqui nesse esquema está representado apenas um único túbulo seminífero, dentro do qual ocorre a espermatogênese. Mas temos que ter a ciência de que existem vários túbulos seminíferos por testículo. Qual o número? É variável de acordo com a espécie, vai aí de uma dúzia até algumas dezenas de túbulos seminíferos por testículo. Se nós coletarmos um fragmento desse testículo e aumentarmos, como nessa região, nós vamos observar aqui no microscópio a existência da túnica albugínea, aquela membrana conjuntiva, e no parênquima do testículo, os túbulos seminíferos cortados transversalmente, como aqui, e cortados mais longitudinalmente ou até mesmo na diagonal. Tá? O que temos que ter ciência é que aqui dentro existe uma grande quantidade de túbulos seminíferos dispostos de forma novelada, ocupando quase todo o parênquima desse órgão. Quando nós aumentamos ainda mais, a gente vai ver detalhes desses túbulos seminíferos. Observem aqui que nós temos um túbulo seminífero a partir dessa região, um outro túbulo seminífero aqui do lado direito, um outro túbulo seminífero ventral à foto e um outro túbulo seminífero, apenas um pedacinho dele aqui, do lado esquerdo.
O túbulo seminífero é constituído por uma delgada membrana externa chamada de túnica própria, onde podemos encontrar inclusive algumas fibras musculares lisas. Além da túnica própria, um epitélio seminífero relativamente espesso e desenvolvido, dentro do qual nós vamos ter várias células da linhagem germinativa se diferenciando, se desenvolvendo, ou seja, passando pelo processo espermatogênico, passando pela espermatogênese. Aqui no caso, as células indiferenciadas estão localizadas perifericamente e à medida que se desenvolvem são direcionadas para próximas do lume. O lume é esse espaço, essa cavidade presente ou existente no centro de cada túbulo seminífero. Então, finalmente, um túbulo seminífero constituído por túnica própria, epitélio seminífero e lume. Esse é o compartimento tubular do testículo. Mas existe também um compartimento intertubular. Observem aqui, dentro do qual nós vamos encontrar vasos sanguíneos. Observem que vasos sanguíneos estão presentes apenas no compartimento intertubular. Não há vasos sanguíneos dentro do epitélio seminífero ou do túbulo seminífero. Nós vamos ver isso ou discutir isso na aula prática. Observem que existem também células aqui localizadas normalmente próximas aos vasos sanguíneos. Essas células são as células intersticiais, também chamadas de células de Leydig, responsáveis pela produção de testosterona. Mas não é só isso. Além dessas células de Leydig, existem também, ou podem existir também, células de defesa, que chegam pela corrente sanguínea e, por diapedese, saem dos vasos e migram no tecido conjuntivo. Podemos ter aqui também, e não está visualizado, a presença de fibras nervosas, de células, outras células do tecido conjuntivo, como fibrócitos e fibroblastos. Dentro do túbulo seminífero, teremos na periferia uma célula chamada espermatogônia. Na verdade, uma espermatogônia tronco, uma espermatogônia totalmente indiferenciada. E essa espermatogônia, ela, além das mitoses que nós vamos chamar a atenção já já, ela inicia um processo de divisão meiótica. Lembrem, a meiose ela vai ocorrer apenas nas gônadas, na gametogênese. E isso é essencial para que células diploides, células 2N, deem origem a células haploides, células N, com metade do número de cromossomos da espécie. Então, essas espermatogônias iniciam o processo de meiose 1 e, enquanto estão passando pela meiose 1, recebem o nome de espermatócito primário. É muito fácil, primário porque está na meiose 1. Ao final da meiose 1, teremos o surgimento de duas células. Então, no final da meiose 1, a partir de um espermatócito primário, teremos duas células, chamadas de espermatócitos secundários. Secundários porque iniciarão o processo de meiose 2. Agora, o que caracteriza a meiose 1? Lembrem que na meiose 1 teremos o embaralhamento de genes, o crossing over. E também na meiose 1 nós já vamos ter uma redução do número de cromossomos. Ou seja, a meiose 1 ela é reducional. A partir de uma célula diploide, 2N, vão surgir duas células haploides, N. Então, ao passo que a espermatogônia é diploide, o espermatócito primário também é diploide, porque ele está ainda na meiose 1. Ao final da meiose 1, teremos espermatócitos secundários haploides, N, já com metade do número de cromossomos da espécie. Se vocês lembrarem lá da meiose estudada na citologia ou até mesmo no segundo grau, nós teremos aqui células haploides, células N, porém ainda com o dobro de material genético do que se espera. Ou seja, essa célula, esse espermatócito secundário, terá que passar pela meiose 2. Meiose 2 que é equacional. Ao final da meiose 2, teremos células também haploides, porém com menos material genético do que a sua célula de origem, do que o espermatócito secundário. Podemos concluir então que a partir de cada espermatócito secundário surgirão
duas células haploides chamadas de espermátides, já com metade do número de cromossomos e metade da quantidade de DNA da sua célula original. Essas espermátides, observem, elas já têm condições, então, de dar origem a um embrião, né? Porque elas já têm metade do número de cromossomos, já têm a característica genética de um gameto. Mas por que as espermátides não podem, então, ser chamadas de espermatozoides? Por um motivo muito simples. Observem que as espermátides são células grandes, são células arredondadas, são células pesadas, ou seja, imóveis, que têm que passar por um processo de diferenciação. O que significa isso? Tem que passar por um processo de modificação na sua forma para aí sim dar origem a uma célula altamente especializada chamada espermatozoide. Observem que não haverá divisão celular na última etapa da espermatogênese, na diferenciação. Há apenas uma modificação na forma da célula, processo esse chamado de diferenciação. Ok? O que caracteriza a diferenciação? Observem aqui que a partir da espermátide, né, aquela célula grande, com citoplasma amplo, repleto de organelas, com núcleo bem circular, nós vamos ter aqui modificações celulares, como, por exemplo, o surgimento de uma estrutura chamada de vesícula acrossômica, que vai se desenvolver formando uma espécie de um capuz cranialmente ao núcleo dessa célula. Essa vesícula acrossômica apresentará uma grande quantidade de enzimas que serão essenciais para contribuir no processo de penetração no ovócito secundário, no gameta feminino. Significa então que o acrossoma, essa vesícula repleta de enzimas digestivas que está cranialmente ao núcleo dessa célula, se formando nessa fase de diferenciação, será essencial para a fecundação e deverá se manter intacto até o momento da fecundação, onde o acrossoma vai se romper, liberando essas enzimas que vão auxiliar na penetração do ovócito. Tudo bem? Além de formação de acrossoma, observem que nós temos aqui um reposicionamento dos centríolos, onde haverá a produção de microtúbulos para formar o flagelo da célula. Então, durante a fase de diferenciação, a espermátide arredondada ela vai se alongando, inclusive apresentando a formação dessa estrutura que será essencial para a movimentação do espermatozoide, estrutura essa chamada de cauda ou flagelo. E com essa formação do flagelo, reparem que as mitocôndrias vão se reorganizar na transição entre corpo e cauda do espermatozoide, formando aqui uma estrutura rica em mitocôndrias chamada de peça intermediária ou peça média. Essa concentração de mitocôndrias será essencial para produzir ATP, produzir energia para o batimento do flagelo, produzindo assim uma capacidade de movimentação dessa célula, né, que ela vai nadar até chegar no ovócito e penetrar o ovócito. Tudo bem, além de formação do acrossoma, além de formação do flagelo, além da reorganização de mitocôndrias para formação da peça intermediária, reparem que parte do citoplasma da espermátide está se desprendendo. Na verdade, essa célula está perdendo o citoplasma para reduzir peso, ficar mais leve, ficar mais aerodinâmico. E juntamente com a perda de citoplasma, olha o núcleo. O que está acontecendo com o núcleo? Ele está adquirindo também um formato mais aerodinâmico. E além disso, temos que ter aqui o conhecimento de que o DNA que está dentro desse núcleo está apresentando o maior grau de condensação possível. Condensação do DNA para também reduzir volume do núcleo, reduzir o tamanho do núcleo e tornar a célula, consequentemente, mais leve e mais aerodinâmica. Tudo bem?
Concluindo então, durante a fase de diferenciação, a última fase da espermatogênese, não teremos divisão celular, mas modificações na forma da célula, forma e estrutura, para que, a partir de uma célula haploide arredondada, nós tenhamos a produção de uma célula alongada, com flagelo, peça intermediária, com acrossoma, formato aerodinâmico, uma célula altamente especializada capaz de chegar até o ovócito secundário e fecundar este ovócito secundário. Nós podemos então resumir a espermatogênese em 3 etapas. Primeiro, uma fase mitótica, né? Eu falei pouco nessa fase mitótica, mas durante essa fase mitótica, lembrem, espermatogônias tronco sofrem mitose e se diferenciam. Ou seja, essa célula não tem mais as mesmas características dessa. Tanto que aqui a gente tem uma espermatogônia tronco, aqui uma espermatogônia pareada, na verdade 2 espermatogônias pareadas. 2 espermatogônias pareadas dão origem a 4 espermatogônias alinhadas, que dão origem a 8 espermatogônias A1, a 16 espermatogônias A2, a 32 espermatogônias A3 e assim sucessivamente, durante uma fase de divisões mitóticas, onde as espermatogônias se diferenciam. Quando nós chegarmos na última etapa da divisão mitótica, da fase mitótica da espermatogênese, iniciará a fase meiótica, onde cada espermatogônia produzida na fase mitótica vai dar origem a 2 espermatócitos secundários e vai dar origem a 4 espermátides. Ou seja, nós teremos aqui espermatogônia passando para a fase de meiose, ou seja, espermatócito primário, que vai passar pela meiose 1, espermatócito secundário, que vai passar pela meiose 2, dando origem a espermátides. Essas caracterizam as fases mitótica e depois meiótica. E por último, a fase de diferenciação, também chamada de espermiogênese ou fase espermiogênica. Então, fase espermiogênica ou de diferenciação, que nós acabamos de ver, onde as espermátides, que são células arredondadas, se diferenciam para formar células alongadas, altamente especializadas em nadar e chegar até o ovócito para fecundá-lo. Nós vimos então a espermatogênese, né, com as fases mitótica, meiótica e de diferenciação, que vai ocorrer lá no túbulo seminífero. Lembrando que na última etapa, na fase de diferenciação, quando a espermátide já dá origem a espermatozoide, esse espermatozoide será liberado no lume do túbulo seminífero. Ok, mas será que a produção de gametas no macho ela é finita, ela tem um fim durante a vida do indivíduo, né? Vai chegar no momento que vai se esgotar? Será que vai ser assim, também como ocorre na mulher? Vamos pensar um pouquinho. Se a espermatogênese é um processo contínuo e irreversível, seria lógico imaginar que as espermatogônias tronco, uma vez que entram na espermatogênese, né, se ela é contínua, não tem volta, nós vamos ter apenas 2 destinos. Ou nós vamos ter a formação de espermatozoides, ou as células vão morrer no meio do caminho. Se essas espermatogônias iniciam um processo, ou seja, se diferenciam, seria lógico imaginar que um dia as espermatogônias tronco iriam se extinguir, iriam acabar. Todas as espermatogônias tronco teriam se diferenciado em espermatozoides, ou teriam morrido, né, no meio do caminho da espermatogênese. Será que é assim mesmo? E vai chegar numa certa idade que todas as espermatogônias tronco acabaram? Poderia ser, mas não é, por um simples motivo. Durante o processo da espermatogênese, na verdade, antes da espermatogônia tronco iniciar as mitoses de diferenciação, nós vamos ter essa espermatogônia tronco produzindo um clone dela, ou seja, sofrendo uma mitose sem diferenciação, dando origem a uma célula idêntica à original, a uma outra espermatogônia tronco, que vai ficar aqui como um step, como uma célula reserva. Ou seja, esta célula dá origem a um clone e entra na espermatogênese. Quando essa célula for ativada, ela vai
também sofrer uma divisão mitótica sem diferenciação, deixando ou dando origem a uma espermatogônia tronco idêntica, e ela iniciará a espermatogênese. Isso faz com que, teoricamente, a espermatogênese seja infinita, ou seja, sempre se renove o estoque de espermatogônias tronco. Sempre haverá espermatogônias tronco aptas para entrar na espermatogênese e sempre haverá espermatogônias tronco reserva, originárias a partir de uma divisão mitótica sem a diferenciação. Agora, vocês têm ideia de qual a duração do processo espermatogênico? Quanto tempo leva para que uma espermatogônia tronco que iniciou a espermatogênese chegue até espermatozoide pronto, liberado no lume? Tem ideia de quanto tempo isso leva? Olha só, interessantemente, esse processo vai durar no homem cerca de 72 dias. É muito tempo, não é? Nos animais domésticos também leva bastante tempo, né? Se a gente pega bovino e equino, em torno aí de 56 a 60 dias para que a espermatogônia tronco se diferencie até espermatozoide. Tudo isso porque a meiose 1 é muito lenta, tá? Essa primeira divisão meiótica, ela é demorada, vai demorar muitos dias. A meiose 2, por sua vez, ela é rapidinha, mas a meiose 1 segura o processo, fazendo com que ele seja demorado. Vamos observar aqui um esquema representando um parênquima testicular, onde nós temos aqui uma túnica própria, um epitélio seminífero e o lume, ou seja, daqui para cima um compartimento tubular, daqui para baixo um compartimento intertubular, inclusive com as células intersticiais aqui. Apenas para nós nos posicionarmos, eu falei com vocês que quanto mais indiferenciadas as células germinativas, mais periféricas elas estão. Ou seja, essas células que estão lá na base do túbulo seminífero, lá na periferia do túbulo seminífero, são espermatogônias. E essas células maiores, mais globosas, logo acima delas, já são espermatócitos primários, tá? Espermatócitos primários. Raramente nós vamos ver espermatócitos secundários, por aquele motivo que eu falei anteriormente. A meiose 2 ela é muito rápida, ela dura apenas poucas horas. Então, numa secção de um parênquima testicular, apenas poucas células em meiose 2 serão identificadas. Então, aqui a gente vai ver sempre espermatócitos primários e, em alguns poucos casos, espermatócitos secundários. Essas células menores aqui, ó, já com uma vesícula crossômica ou um início de flagelo em desenvolvimento, já são espermátides. Lembrem, na fase de diferenciação, né, na fase de espermátides arredondadas e alongadas, é que teremos a formação do crossoma, perda de citoplasma, formação de flagelo, condensação de DNA, tá ok? Então aqui nós temos já espermátides arredondadas e aqui as espermátides alongadas. Vamos ter ainda perda de citoplasma e apenas quando as espermátides alongadas estiverem soltas no lume do túbulo é que nós poderemos chamá-las de espermatozoides. Mas temos uma outra célula aqui no túbulo seminífero, né, no epitélio seminífero, uma célula em azul. Olha o núcleo dela, olha o citoplasma da célula, repare que é uma célula grande, ramificada, alongada, chamada de célula de sustentação ou célula de Sertoli. Reparem que ela vai da base até o lume do túbulo seminífero. É chamada de célula de sustentação, inclusive, porque, observem, é o citoplasma dela que dá sustentação para as células germinativas. Inclusive, essa célula de Sertoli desempenha diversas funções no epitélio seminífero, que nós vamos abordar na nossa aula prática. Aqui fotos mostrando núcleo e nucleolo de célula de Sertoli, tá? Núcleo e nucleolo de célula de Sertoli, e essa célula que está aqui na túnica própria, né, na base, na periferia do túbulo seminífero, são os espermatogônias. Essas células maiores já são espermatócitos primários. Não visualizamos espermatócitos secundários nesse corte. E essas células arredondadas, grandes, um pouco menores do que os espermatócitos primários, são as espermátides, né? Olha a vesícula crossômica aqui, olha a vesícula crossômica aqui, aqui, aqui. E lembrem que as espermátides vão passar de uma fase arredondada para uma fase mais alongada, né? Então temos espermátides
arredondadas e espermátides alongadas, como visualizado aqui. Tá ok? Aqui no compartimento intertubular, predomínio de células intersticiais ou células de Leydig, que produzem a testosterona. E aqui, observem a túnica própria, apresentando inclusive um núcleo aqui de uma célula muscular lisa. Finalmente, no processo somatogênico, teremos então a produção desta célula apresentando uma cabeça. Reparem que na cabeça há uma pequena quantidade de citoplasma, há um núcleo com formato aerodinâmico, com DNA extremamente condensado, justamente para o núcleo adquirir esse formato aerodinâmico, reduzir volume. E observem aqui um acrossoma, aquela vesícula repleta de enzimas digestivas. Reparem que aqui está a membrana citoplasmática do espermatozoide e que o acrossoma tem a sua membrana própria. Tá ok? Na verdade, o acrossoma é uma vesícula que está localizada no citoplasma do espermatozoide, cranialmente ao núcleo da célula. Aqui nós temos uma peça intermediária, a partir do final da cabeça do espermatozoide, uma peça intermediária com maior concentração de mitocôndrias, lembrem, para produzir ATP, energia, para o batimento da cauda ou flagelo do espermatozoide. Essa célula tem características especializadas para torná-la apta a chegar ao gameta feminino e fecundar esse gameta feminino. O objetivo da espermatogênese, então, é justamente produzir essa célula altamente especializada, aerodinâmica, rápida, capaz de localizar, de chegar até o ovócito, ser reconhecida pelo ovócito e fecundar este ovócito. Tá ok? É isso, pessoal. Até a próxima.